Oi, gente. Então, seguindo a notícia aí que liberaram a versão de Android e iPhone para a Unity gratuitamente, então acho que a maioria das pessoas estão com uma dúvida: como instalar e configurar o Unity para funcionar com o meu Android ou com o meu iPhone, no caso. No caso aqui eu vou falar apenas para Android, porque eu não tenho um Macintosh aqui para mostrar como que faz para configurar aí o Unity para Mac e iOS. Então, primeiro passo é fazer o download do Unity. Todo mundo já sabe, né? unity3d.com. Vai lá, download, baixa, instala. Segundo passo, fazer o download da JDK, que é o Java Development Kit. E o pessoal eu sei que já tem o Java instalado, mas precisa de uma versão do Java que é para desenvolvedores. No caso, JDK. Então a gente tem aqui, a gente vê que tem várias opções aqui, a gente escolhe Download JDK, faz aqui Accept License e escolhe aqui para o seu sistema operacional. No meu caso seria Windows 64 bits, mas tenham que uma de 86 bits. Instalou a JDK, tem mais um terceiro passo, que é instalar o Android o Android SDK. Então, Android SDK. Vai lá no site do Android, baixa o SDK aqui. É um arquivo, se eu não me engano, é um arquivo zip. Então, vocês peguem esse arquivo, vão na pasta C2 pontos, que é a pasta raiz do computador aí. Descompactem ele, mudem o nome aqui, no meu caso eu mudei para Android SDK, para ficar mais fácil, sem espaço, sem nada, tudo letra minúscula, para não dar nenhum problema. Abre ele, tem que fazer algumas coisinhas aqui. No caso, a gente vem aqui nesse SDK Manager e a gente tem que instalar algumas coisas aqui. No meu caso, o que eu tenho instalado aqui? Android SDK Tools, Android SDK Platform Tools, eu tenho SDK Platform instalado, tem esse ARM EAB V7A System Image instalado, tem algumas outras coisas aqui. Android Support Library, tenho esse Admob Ads SDK, não sei se isso é tão necessário, mas eu tenho instalado. E esse daqui é importante. Alguns aparelhos com Android, a gente vai ter problema ali com o Unity para se comunicar pela porta USB. Então o que a gente faz? Instala esse Google USB Driver aqui e a gente tem que ir lá no nosso Control Panel, vim aqui em Hardware and Sounds, vem aqui em Device Manager. Então, quando eu tenho um aparelho Android conectado, ele vai mostrar aqui para mim que eu tenho um aparelho Android conectado. Espera aí que eu só vou conectar aqui o meu Android, porque o que acontece? O driver padrão não vai funcionar. Então a gente precisa escolher um driver que está dentro daquela pasta ali. Então, assim que a gente conecta o nosso dispositivo Android no nosso computador, ele vai ter que aparecer aqui para a gente, ó, Android Device. Então, o que a gente faz aqui? A gente clica dois pontos, vem aqui em Driver. Se a gente quer instalar, a gente vai em Update Driver e Browse My Computer for Browser Software. Então a gente tem que ir lá na pasta da SDK do Android, no meu caso está C2 pontos, Android SDK. Aí dentro dessa pasta tem uma pasta chamada SDK Extras Google USB Drive. Então é lá que está o driver que a gente tem que instalar, no nosso caso. Isso para quem está com problema. Às vezes tem pessoas que podem pular essa etapa.
daqui. Eu vou mostrar num vídeo aqui, eu acho que no meio disso eu vou mostrar o que tem que fazer também no nosso dispositivo Android, no nosso tablet, no nosso celular, para fazer a gente conseguir desenvolver nele com o Unity. Bom, aqui nesse vídeo eu vou mostrar como que faz para configurar o Android para funcionar com o Unity, para fazer a integração com o Unity. Então eu estou aqui na parte de Settings ou de Configurações. A gente chega nessa tela de configurações do Android, abrindo aquele menu que aparece lá em cima para a gente clica na parte superior lá da tela do Android, à direita, e arrasta para baixo. Então a gente escolhe ali a opção de Settings ou Configuração em português. Nessa tela tem várias opções para a gente, incluindo uma opção chamada Developer Options ou opções para desenvolvedores. Se essa opção não está habilitada, significa que você precisa fazer uma coisa a mais. Então a gente tem que ir lá em About Tablet. E nessa tela, no meu caso, para habilitar o modo desenvolvedor, eu precisei clicar em Build Number 7 vezes. Depois que eu cliquei 7 vezes, eu consegui habilitar o modo de desenvolvedor. Tendo o modo de desenvolvedor habilitado, aparece aquela opção, opções de desenvolvedor, para a gente. Indo nessa opções de desenvolvedor, nessa tela, para a gente fazer o Unity funcionar com o Android, a gente tem que ter algumas coisas habilitadas ali. Então, no caso, são 4 coisas. Stay awake, ou permanecer acordado. USB debugging, ou USB debugging, que é para quando a gente conecta o cabo USB, conseguir debugar. Allow mock locations. E tem mais uma quarta opção ali para a gente, que a gente precisa, é Verify Apps over USB. Verificar aplicativos pelo USB. Então essas são as 4 opções que a gente precisa habilitar. Além disso, tem um passo a mais. Quando a gente conecta o Android no USB do nosso computador, ele te dá 2 opções. Para conectar como câmera, PTP, ou como Media Device, MTP. No nosso caso, câmera, PTP. E a última etapa para fazer o Unity funcionar com o Android, a gente precisa vir aqui em Edit, Preferences, vem aqui em External Tools e escolhe aqui o caminho para a nossa Android SDK. No meu caso está em C2 pontos, Android SDK barra SDK. E como a gente quer que o nosso projeto seja compilado para o Unity, a gente vem em Build Settings. Então, vem aqui em Android e a gente tem essas. A gente só clica aqui em Android e OK, nosso projeto será compilado para Android. Também a gente tem algumas opções aqui no projeto, que é, deixa eu ver aqui, no caso não seria Project Settings, Time, seria o Player, isso. Então a gente tem aqui também umas opções aqui no Player para Android, que é resolução e apresentação, que dá para a gente escolher os nossos ícones da aplicação, Splash Image, tem algumas outras configurações aqui, por exemplo, Bundle Identifier, que a gente escolhe, qual que é o nosso target de device aqui, que no caso é ARM7. Nossa opção de OpenGL, no caso é a 2.0. E essa daqui que é a compatibilidade da API. Mas isso aqui são as opções aí para o pessoal. O que é necessário mesmo
seria achar a Android SDK aqui em preferências. Então isso daqui é o mais importante. Então pessoal, aí agora, teoricamente, quando vocês fazerem o vídeo compilarem o seu jogo, e se tiverem com o Android conectado ao computador, lá com aquela opção PTP e tal, é para funcionar direitinho. Então espero que esse tutorial aí ajude algumas pessoas que estão com alguma dificuldade para fazer o Unity funcionar com o Android. Então até o próximo tutorial. Outra coisa, não se esqueçam que no Android, na Play Store, que é aquela loja do Google que tem os aplicativos para Android, lá na Play Store vocês podem procurar pelo Unity Remote Control, coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu dispositivo, Remote, Unity Remote, eu acho que é alguma coisa assim. Aí nesse Unity Remote, quando vocês estão desenvolvendo para Android e vocês têm um Android conectado, vocês abram o Unity Remote no Android antes de abrirem o aplicativo do Unity aqui. Aí, quando vocês derem o play no jogo, vai aparecer lá no Android para vocês poderem controlar o seu jogo pelo Android em vez de controlar pelo teclado. Então baixem lá o Unity Remote, testem e até o próximo tutorial.